Boa noite, a gente Boa tá aqui com o noite. professor Adriano de Geografia Sim. da Univille. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Primeira Guerra, que foi um conflito bélico global centrado na Europa. Ele começou em 1914 e durou até 1918. A guerra envolve as grandes potências de todo o mundo, que se organizaram em duas alianças opostas, os aliados e os impérios centrais, a Alemanha e a Áustria. Para ter esse início, né, desencadear a guerra, teve a relação de querer terras entre todas aquelas potências lá. A França queria recuperar terras que foram perdidas pela Alemanha. A Alemanha queria aumentar o império, por causa que a área era símbolo de poder. A Sérvia tinha vários conflitos internos e com outros países em volta. E a Alemanha também queria tomar como oportunidade a situação da Rússia e de outros países para tentar começar a expansão deles. É isso. Daí foi começar a guerra quando o príncipe da Áustria-Hungria foi fazer um passeio por Sarajevo e foi assassinado, né? Teve duas tentativas de assassinato e depois ele passou na mesma rua que tentaram assassinar ele acidentalmente e terminaram ele com um tiro. Foi bomba, né, eu acho, né? Não foi bomba? Foi duas bombas. Não, tentaram bomba, bomba. só que daí não conseguiram, daí deram um tiro. Depois daí deram um passou tiro. na mesma rua que o assassino tava por coincidência e ele terminou o serviço. Sim. Foi estopim para começar a guerra. Daí com isso a Áustria-Hungria vai dar um tratado lá, um montão de contrato para a Sérvia. Ela vai pegar e vai cancelar esse negócio. Ela não vai vetar esse pedido da Áustria-Hungria e vai começar a declarar guerra. Daí os amigos dos outros países declaram guerra na Sérvia e então. E assim vai. O que o senhor achou sobre a morte do príncipe da Áustria-Hungria? Pois que eu sei, assim, foi um atentado, né? Na verdade. E posteriormente aí eu acho que eu lembro, eu acho que a Áustria, o Império Austro-Húngaro invadiu a Sérvia, né? Se não me engano. Após isso aí. O que na verdade desencadeou a Primeira Guerra Mundial é quando a Áustria-Hungria ela invade a Sérvia, se eu não me engano. Porque o atentado lá que eu lembro, acho que foram punidos até, né? Quem cometeu o atentado. Então, é que a gente não sabe direito o porquê, né, que mataram. Se foi algum separatista que estava lá dentro da Áustria-Hungria. Foram grupos bósnios, né? A acusação que se deu, se eu não me engano. A gente não... É que não tinha... Teve um monte de acusação, mas a principal era que foi o governo da Sérvia. E daí... da Sérvia, daí eles sim. mandaram o tratado lá para eles assinarem, só que eles não assinaram. Daí começou. Para descandear uma guerra ainda maior foi quando a Alemanha, como não dava de atravessar a França, né? É que a Alemanha, ela só usou isso como motivo para começar, porque ela já queria. É um pretexto, na verdade. Como ela já tinha aliança com a Áustria-Hungria, ele só usou isso como pretexto para começar. Tinha com a Itália também, só que a Itália daí apareceu mais depois. E mudou de lado depois. E mudou de lado depois também. Ela estava com os aliados, né? Ela estava com eles, só que daí depois ela pegou e mudou de lado, porque não ia dar certo estar junto com a Alemanha e com a Áustria-Hungria. A Alemanha, ela tentou atacar... Ela deixou para atacar a Rússia, para se preocupar com a Rússia mais tarde, porque a Rússia, ela achou que a Rússia não ia ter todo esse trabalho para conseguir, de primeira, ele ia já atacar a Alemanha, então ela pegou e focou mais na França, que estava do lado, e ela tentou usar a Bélgica para atacar a França, que era um caminho melhor, porque a França tinha uma... Não, mas ela usou, né? Ela invadiu a Bélgica. Ela invadiu a Bélgica, fez um monte de atrocidade lá.
E daí a Inglaterra, que até então não tinha começado nada, pegou e entrou na guerra porque eles tinham invadido um país que estava neutro, que era a Bélgica. E daí a Inglaterra começou a ajudar, tipo, França, a Bélgica, começou a ajudar esses países. Eles contornaram a Bélgica por causa que a França estava muito fortificada na fronteira. Daí foi o Sim. principal motivo deles contornarem pela Bélgica. Exatamente. O senhor acha que a Alemanha achava que a Rússia demoraria pra atacar? Porque daí eles foram pra França primeiro, que eles achavam que a Rússia ia demorar pra responder com o ataque. Isso. Na verdade, porque a questão mais aí da Alemanha estava mais com os ocidentais, né? A grande temor ali. E, na verdade, já nesse período, a Rússia já tinha perturbações internas, né? Também. Tanto é que mais tarde começa as revoltas populares, né? A Revolução Bolcheviques, mais tarde, vai começar na Rússia ali. Sim. Mas, então, a Rússia não era vista assim como uma potência que poderia ameaçar a Alemanha, e sim a França, a Inglaterra, né? Mas essa questão da guerra aí, eu acho que da Primeira Guerra Mundial, essas perturbações no início do século XX, elas, na verdade, têm a sua origem já no século XIX, né? Isso vem lá do Congresso de Berlim. O Congresso de Berlim, se eu não me engano, foi em 1898 ou 92, não tenho certeza agora. Uhum. Mas ali a Alemanha já saiu insatisfeita, né? Porque a Inglaterra e a França, elas levaram boa parte do continente africano, né? Na partilha ali, na divisão. Isso levou um grande descontentamento da Alemanha já. Uhum. Então, as origens, na verdade, estão não só na partilha ali da África, como também na partilha de parte da Ásia, né? Das áreas territoriais. Busca por matéria-prima, áreas territoriais de poder. Ali, território naquela época era poder, né? Então, eles ficaram meio assim por causa disso. Exatamente. Tanto é que a Primeira Guerra Mundial, ela marca posterior, né? E eu acho que foi um grande período, né? Na verdade, 4 anos de guerra, mas pelo envolvimento que teve, ele foi daí mundial, né? Essa Primeira Guerra Mundial. Mas a gente analisa curto. Mas, na verdade, ela mudou muito as configurações territoriais na Europa, a Primeira Guerra Mundial. Depois dela teve bastante mudança. Marca aí o fim dos impérios, de certa maneira. Daí o início também das invasões alemãs foi causa disso também, né? Recuperar o poder territorial que eles poderiam ter tido nesse tratado lá de Berlim. De Berlim. Do Congresso de Berlim. Congresso. A Alemanha também tinha meio que uma aliança com os Estados Unidos também, porque tinha ido bastante alemão lá para os Estados Unidos, né? Só que daí os Estados Unidos viu que a Alemanha estava cometendo muita atrocidade, daí eles meio que pararam essa aliança, e também a Alemanha começou a fazer meio que um complô com o México para derrubar os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estava ficando forte, porque os Estados Unidos estava vendendo bastante armamento, né? Porque estava acontecendo a guerra e os Estados Unidos estavam enriquecendo. Além de emprestar dinheiro para os outros países, né? Que tava No século XX, os Estados Unidos já era forte, né? No início do século XX. A economia americana estava crescendo muito, na verdade, a partir dali. Vai crescer mais ainda. Mas eu não diria que foi em si a guerra na Europa, não, a Primeira Guerra Mundial. Tem outros fatores internos também, aí, externos. A economia dos Estados Unidos vai deslanchar a partir daí. Mas não é propriamente a questão da Europa. Não diria, pelo menos do meu ponto de vista, né? Sim. Ainda muito soldado, né? Em batalhas assim, por isso que morreu muita gente. Sim, tipo, ficava na final, como a Alemanha, tipo, que causou tudo isso, daí no final teve o Tratado de Versalhes, e quem saiu perdendo na maioria das coisas foi a Alemanha. Limitaram a tecnologia da Alemanha também, mais um montão de coisa. Sim. Território. Colocaram pesadas multas, né, a Alemanha, na verdade.
Tanto é que depois isso vai ser utilizado como uma arma por Hitler para unir o povo alemão, né? Sim. E que daí falava lá, que se fala que ele colocava como inimigo objeto. O inimigo objeto que, na verdade, é uma artimanha, né? Em Sim. geopolítica. O problema nosso é esse aqui, ó, então nós precisamos atacar. Então ele começou a acusar aqueles países ali ocidentais, né? França, o Reino Unido. Então ele utilizou isso como uma arma, um inimigo objeto para unir o povo alemão em prol do discurso dele, né? Na verdade, ali. Então ele utilizou esse Tratado de Versalhes também como algo que foi ruim e prejudicou a Alemanha. Acho que foi isso a guerra, em geral. Daí a partir daí começa uma insatisfação muito grande, né? Sim. Por parte da Alemanha, que daí essa questão mal resolvida da Primeira Guerra Mundial aí vai levar com certeza a esses grupos lá que vão assumir o poder na Alemanha posteriormente, né? Daí teve os 20 anos ali de paz, que não foi bem isso. Não, né? Foi a paz armada, né, senhor? Paz, né? Paz nada, né? Mas nem Foi antes da uma... Primeira Guerra. Já tinha nem antes era... de conflito antes. E isso me fez lembrar agora, né, também. Agora você falou em paz. Agora eu estava assistindo o jornal aqui, eles estavam falando da OTAN, né? A gente vê, né, paz, né? A OTAN foi criada em 49 para evitar a expansão do socialismo ali na Europa. Só que daí a União Soviética acabou em 91, não existiu mais. Mas, por ironia, a OTAN, o período de maior expansão da OTAN é pós-90, né? Quer dizer, não tinha mais, mas começaram a expandir, usar a mesma coisa, essa historinha aí da paz, dessa paz entre guerras aí, paz uma ova, né? Na verdade, estava tudo se armando. Agora, esse período ali, a Alemanha se fortaleceu, ela cresceu, né? Isso é fato, a gente sabe também, né? Ela se fortaleceu e ela conseguiu criar ali com aquelas ideologias dele posteriormente, né, uma identidade nacional que vai servir de base para aquelas atrocidades que serão cometidas na Segunda Guerra Mundial, que nós sabemos. O Bush, ele fez, o George Walter Bush, ele fez isso também nos Estados Unidos, a chamada política ao terror, né? Então, o povo estadunidense se uniu em prol de acabar com os terroristas. Daí todo mundo se identifica através daquele símbolo, daquela coisa que muitas das vezes não tem fundamento, né? Não tem uma base, por exemplo, legal para isso. Isso existe, é a mesma coisa, a expansão da OTAN que ele estava falando, por exemplo, né? Esse fato de expansão da OTAN que a gente sabe que levou à guerra aí, claro que não justifica a invasão da Rússia, né? A invasão da Rússia à Ucrânia, mas é uma pressão que foi feita sem dúvida e ocasionou esse conflito aí. É a mesma coisa que a gente tem aí, tanto na Primeira Guerra Mundial, a gente tem muito desse cenário, tanto na Segunda Guerra Mundial, né? É doido como As áreas de interesses, de poder de país, estratégia. Às vezes é muito interessante para essas potências entrarem em guerra, conflitos ali regionais, porque lá na frente eles podem ganhar mais, né? Território, recursos naturais, poder de influência. Então, isso ocorre muito, né, na questão de conflitos. Acho que é isso. Boa noite. É isso? É nóis! Tchau. Valeu! Tchau. Valeu, senhor. Tchau, senhor. Para quem é? Professor Thales, o professor Thales? O Thales arrumou isso? Manda um abraço para ele, senhor. Manda um abraço. Manda um abraço pro Thales. Eu vou cobrar dele daí. Cobra um 10 dele, senhor. Cobra um 10. Ah? Cobra um 10 dele. Cobrar um 10.
Zé, a minha filha tem que tirar 10. Filha, cadê a filha? Eu vou botar isso aí no Ela tá cortando o celular. Tem que tirar 10, hein? É 10 história o que é? É isso.